Gente, demorando. Tá rodando, gente. Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu sou Rita, PCNP de anos iniciais, da Diretoria Centro-Oeste, e mais uma vez estou aqui com as minhas colegas para darmos continuidade aos nossos ATPCs do EMAI, hoje com o tema Grandezas e Medidas 2. Passo a palavra para a minha colega Nancy. Boa tarde, professores, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Estão seguindo? Olá, professores, prazer muito grande estar com todos vocês. Vou, então, iniciar uma leitura. Hoje nós escolhemos um conto de assombração, do livro Contos de Assombração, do Maurício Pereira. Inclusive, esse livro ele faz parte do acervo das escolas. Maurício Pereira ele nasceu em Taubaté, em 1973. Ele cresceu ouvindo causos de assombração que marcaram sua infância. Ele tem se destacado no mercado editorial, contando histórias de assombração que fazem parte da cultura do Vale do Paraíba. Também trabalha com criação, diagramação e arte para jornais e revistas, e ilustra livros infantis e histórias em quadrinhos. Conto de assombração, O Corpo Seco, do Morro do Gramado. O João Pacífico era um homem de idade, desses bem religiosos que ganhava vida fazendo trabalhos com taquara. Fazia balaios, grades de carro de boi e peneiras. Um dia, ele saiu cedo para buscar taquaras no matão do Gramado, com as quais faria os balaios que um fazendeiro da região havia encomendado. Com seu facão e um machado, saiu da estrada para subir o morro em direção à mata. Era de manhã ainda, bem antes da hora do almoço. Chegando lá, após encontrar as taquaras de que necessitava, anulou as ferramentas, cuspiu nas mãos para dar mais firmeza na pegada e começou a cortar umas varas. Mas notou que após cortar o bambu, quando puxava o tronco para baixo, algo segurava e dificultava sua retirada. Quando olhou para cima, ele viu a figura cadavérica do corpo seco, que estava no alto do bambuzal e segurava a ponta da vara, fazendo sinal de negativo com os dedos. Aqui não, daqui eu não quero que corte nada, disse a assombração ao homem. Ali acabou o dia para o Pacífico. Ele largou o machado e o chapéu de palha no local e desceu correndo desesperado, abrindo o mato no peito. O Bento Rosa, que estava serrando madeira mais para baixo no mato, viu o homem correndo e gritou: "O que aconteceu, seu João Pacífico? Cuidado, parente, tem um bicho temeroso ali em cima. Não é coisa do mundo dos vivos. Se você vir, vai se assustar", respondeu o balaeiro. O Zé Romão, que estava trabalhando com o Bento, ainda brincou: "Que isso, seu João? O senhor está botando medo na gente. Não subam ali, não." Como também tinham que cortar mais madeira, o Bento e o Zé ignoraram e subiram o morro. Um com uma espingarda nas costas e o outro com um machado na mão. Não foram longe e já avistaram o coisa ruim. Um bicho muito feio, muito alto e muito seco, que um chamava com a mão, fazendo sinal para se aproximarem. Não aguentaram o medo do tal e puseram-se a correr também, deixando mais um chapéu,
um facão e agora uma espingarda no meio do mato. Contam os antigos que um sujeito vira corpo seco depois de ser uma pessoa muito ruim, mesquinha e avarenta em vida. Quem bate nos pais tem o mesmo destino. Ao morrer, o corpo seco é rejeitado pela terra e por isso sai da cova. Então guarda no cemitério para que a família arrume alguém de coragem para carregá-lo nas costas até o lugar onde quer ir. Geralmente, esse lugar é um capão de mato próximo ao lugar onde viveu. Ali, o corpo seco não deixa cortar o mato, matar os animais, nem queimar o lugar. Ele assombra as matas e florestas até o dia em que sua vida, em que a sua filha seja encerrada. Passo a palavra, Nilce. Muito bom, boa leitura, Vera, gostei. E contos de assombração as crianças gostam bastante. Aliás, não são só as crianças, né? Nós adultos também gostamos muito. Bom, gente, contextualizando aqui, né, a nossa formação de hoje. Né, nós continuaremos aí com os estudos com a unidade temática de grandezas e medidas, né, com a parte 2. A nossa intenção é sempre estar ampliando, né, esses estudos, por isso que a gente vai estar dividindo, né, várias formações com relação ao tema. E hoje, né, nós vamos entrar mais, né, na parte do conceito aí com relação aos perímetros e área, analisando aqui alguns procedimentos de trabalho com as unidades de medidas de comprimento e de superfície, e apresentaremos algumas habilidades essenciais desenvolvidas aí nas atividades presentes no nosso material, né, tanto do EMAI como do Aprender Sempre. Também hoje vamos ter mais foco com o material do Aprender Sempre, mas sempre, quando a gente coloca aqui sobre o EMAI, é fazendo também um entrelaçamento, né, que nós podemos estar ampliando aí, complementando com as atividades do EMAI, que, aliás, existe essa proposta no final de cada sequência didática aí do material Aprender Sempre. E também vamos continuar fazendo, né, a relação das habilidades essenciais com descritores de avaliação, no caso do SAEB, né, teremos aí, como já foi dito, o SAEB, né, logo mais, no próximo mês aí, né, final de novembro para início de dezembro, nós teremos esse período aí de aplicação. É lógico que a gente fala período, mas vai ser um dia aí de aplicação com relação, aliás, são 2 dias, né? Mas um dedicado à matemática, né? Com relação a essa avaliação, e é importante que a gente entenda, né? Tanto a habilidade essencial quanto aos descritores, né, para ampliar esse nosso entendimento e poder ajudar os nossos estudantes a compreender melhor também, né, visando aí uma aprendizagem significativa. Então, seguindo. Então, também, né, sempre voltamos um pouquinho aqui, né, fazendo uma retomada da última formação, com relação aí às devolutivas, né, o que vocês responderam do questionário. Nós fizemos uma pergunta aí sobre a evolução histórica, sobre o tema grandezas e medidas. Então, muitos, né, colocaram que auxiliou bastante, inclusive até vários professores colocaram aqui, até como nós mencionamos, né, que agora com o kit multimídia facilitou ainda mais, né, porque auxilia ali vocês estarem fazendo, né, as aulas, desenvolvendo as aulas, pois existem muitos vídeos, né, interessantes, nós mesmos também citamos, né, nas nossas pautas aqui, e vocês também fazem pesquisas aí com relação ao tema, né, utilizando esses vídeos bem feitos e ilustrados, né, porque ilustra bastante aí a aprendizagem das crianças, mostrando, né, no caso, o contexto histórico com relação à unidade de medidas, aí, e existem outras formas também, né, os professores estão colocando que existem outras formas de estar medindo, além do que já conhece, porque a gente trouxe todo aquele histórico, né, de como se deu, de como iniciou, tanto com relação às unidades de medida não convencionais para o convencional,
Então, a gente fez uma apanhada aqui, a gente colocou várias contribuições de vocês, mas a gente fica feliz que os professores trabalham essa parte histórica na sala de aula. Há alguns professores que citaram que não haviam trabalhado, mas a grande maioria colocam isso, e aqueles que não haviam trabalhado com a parte histórica e com relação ao tema grandezas e medidas, achou bastante interessante e pretende estar utilizando, né, no desenvolvimento de suas aulas. Isso que é importante, né, gente? A gente poder estar tendo essa devolutiva de vocês, a gente refletir também sobre a nossa prática, né? Porque se a gente não trabalha, eu posso estar trabalhando, desenvolvendo isso futuramente, então é bastante interessante. Eu não vou estar lendo tudo isso aqui, mas a gente fez um apanhado, e para vocês verem que todas essas questões a gente tem se dividido aqui e lido, né, as respostas de vocês, que acrescenta bastante também para nós enquanto formadores, até para estar melhorando aqui, né, nas formações, tá? Bom, tem uma outra questão, né, Rita? Vamos passando? Sobre os conhecimentos de grandezas e medidas, né? Teve professor que respondeu que a pergunta era muito genérica, né? Mas eu não entendemos dessa forma, porque se a gente está trabalhando com o tema grandezas e medidas, e as questões foram colocadas na formação, é que a gente está fazendo uma gravação, né, gente? Nós estamos aqui gravando, vocês estarão, no momento oportuno, assistindo isso, né, com seus pares, aí, juntamente com o professor coordenador. Então, a pergunta, ela tem a ver com a formação que foi desenvolvida, então ela não é genérica, né? Nós colocamos isso, é que a gente não tinha como ouvi-los, porque não é uma formação presencial. Então, ela não é genérica, porque ela está baseada no tema, né, grandezas e medidas, e nós fizemos o desenvolvimento das atividades com relação a isso. Aliás, era para vocês refletirem sobre os conhecimentos que vocês têm sobre o que é medir, o que é uma grandeza. É que, como foi dito, né, nós aqui comentamos com você na gravação anterior, que como a gente está muito habituado, a gente fala, eu falo nós, porque todos nós aqui somos professores, nós três aqui, eu, a Rita, a Vera, somos professores. No momento, nós estamos numa formação, né? Só que quando a gente trabalha determinados temas, a gente faz muitas vezes no automático, a gente sabe como é que é, né? A gente vai para, não, eu já domino, eu já trabalho, mas quando a gente joga essa pergunta para nós mesmos, refletirmos e respondermos, a gente vê e começa a analisar o quanto a gente sabe ou precisa saber mais sobre o assunto, não é verdade, meninas? Então, ele não é genérico, né? Não pode ser genérico. Então, a não ser que eu não esteja entendendo o assunto. Aí é outra coisa, mas fez nós refletirmos sobre essa resposta, porque não pode ser genérico a partir do momento que tem uma linha de formação e que nós estamos seguindo, e ela está linkada ali, né, com os conteúdos, né, com as unidades temáticas, né, são conceitos matemáticos, então é importante a gente saber dizer para nós mesmos o que eu entendo por medir, o que é uma grandeza. Porque se eu tenho dificuldade em estar verbalizando isso, gente, com certeza eu terei dificuldade em estar trabalhando isso na sala de aula. Né? Então, por isso que nós, agora, neste momento, nós não colocamos uma situação mesmo de estudante, né, meninas? Então, é aquela coisa. Então, a gente faz essas perguntas, pode até parecer óbvia, né, para vocês. Nossa, estão perguntando uma coisa, sendo que eu estou cansada de trabalhar isso em sala de aula. É lógico, gente, a gente sabe que vocês trabalham e trabalham muito, mas isso faz parte de qualquer formação, qualquer profissional, né? Todo bom profissional deve estar sempre estudando, revendo conteúdos, para a gente estar se aprimorando, né? E melhorando aí no desenvolvimento das aulas. É mais nesse sentido. Eu só estou explicando porque genérica ela não é, né? Então, é só para deixar bem claro. Então, o que nós três achamos bacanas aqui ao ler as respostas de vocês é que os professores têm muito conhecimento. E né, meninas,
Vocês têm muito conhecimentos, então mas é bom a gente saber poder colocar isso, verbalizar, ou estar registrando num papel, ou eu estar falando sobre isso com o meu colega, estar em discussão aí quando vocês estão em pares, né, acompanhando a formação. Então, isso é importante, gente, parece uma coisa assim meia, né, como eu já falei, óbvia, mas não é. A gente precisa estar retomando-se alguns conceitos. Mas parabéns à maioria dos professores que foram fiéis ao conceito, né, buscaram na própria pauta, né, da formação aqui dos nossos slides. É isso mesmo, gente, porque quando a gente não tem isso muito claro, a Rita e a Vera, quantas vezes a gente não vai buscar, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de estar falando assim, a gente tem isso, eu sei trabalhar, mas de repente eu não sei explicar. E a gente vai lá no próprio currículo, no próprio materiais, para ver se a gente consegue expor isso. Isso faz parte, gente, de qualquer profissional, e principalmente nós professores, tá? Então, parabéns aí, não é mesmo, meninas? É verdade, meu Cícero falou, a gente tem sempre que, às vezes, a gente volta mesmo no currículo para, será que eu estou, né, fazendo, explanando da forma correta? Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Então, a gente tem sempre que revisitar mesmo, tanto o nosso currículo, como o material também que a gente trabalha com nossos estudantes. Perfeito, Rita, porque a gente entra naquele ritmo, né, corrido. Não, eu trabalho todo ano, é lógico que todo ano, né, a gente está ali com a turma, ou seja, uma turma de segundo, do primeiro, do quarto, do quinto, do terceiro, enfim, e eu vou trabalhar essas unidades temáticas, isso é fato. Só que, por a gente entrar nesse ritmo frenético, a gente precisa também clarear um pouquinho, né, é o estudo mesmo nosso, rever algumas coisas, né? Então, por isso que a gente voltou nessa pergunta aí no questionário, porque tinha tudo a ver com a nossa pauta, né? O que nós desenvolvemos. Então, parabéns aí aos professores, todos os professores foram felizes aí na resposta, colocaram muito bem, voltaram lá, teve uns até que ampliaram mais nas respostas. Então, é isso, gente, que a gente quer mesmo. Gente, esse momento, o que precisa ficar muito claro, esse ATPC do EMAI, ele é muito específico, né? Já está falando, do EMAI, está falando sobre a educação matemática, né? Então, nós vamos trabalhar os temas, tudo que está envolvido ali. Então, a gente vai rever, sim, algumas coisas. Bom que todos já, né? Se tem professores que não precisam rever, né? Eu fico um pouco preocupada, né? Quando alguém também diz, não preciso rever nada, porque aí é onde a gente pode cair no erro, às vezes, de deixar passar alguma coisa, né, importante, né, de ser trabalhado, não é verdade? Então, vamos lá, Rita, acho que tem outras questões. Sim, há diferenças entre unidades de medida e instrumento de medidas? Então, gente, a maioria diz que sim, né, que há diferenças, né, foi o que a gente colocou aqui na formação. Então, os professores foram colocando coisas assim bastante interessantes, que nem eu vou tirar uma aqui, ó. Medir é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza. Já a unidade de medida é o resultado de uma medição, né, expresso por um número seguido, né, de uma unidade de medida que se empregou para realizar a medição. Aí teve professores que foram colocando da temperatura, enfim. Então, teve foram bastante até bem completos aí na resposta, né? Foram atrás, foi ampliando, né, os saberes, isso fica nítido para a gente quando a gente lê essas respostas, não é, meninas? Quando a gente lê, a gente vê que uns voltaram na pauta, que essa é a ideia mesmo, gente, né? Tipo assim, da minha cabeça, o que eu acho, né? Não, se de repente está muito claro, eu não preciso recorrer ao material perfeito, mas eu preciso recorrer, melhor ainda. Então, gente, é um momento de estudo, é isso que precisa ficar claro, que o ATPC do EMAI é um momento de estudo no qual vocês, professores, fizeram a opção, né?
meninas, foi uma opção. Esse momento, né, ele é agora o outro ATPC, o ATPC coletivo, ele já não é uma opção, ele faz parte da nossa jornada. Agora, do EMAI foi uma opção que vocês fizeram, e se é uma opção de a gente estar estudando mais, né? Então, vamos deixar isso bastante claro para a gente poder estar desenvolvendo melhor, né, esse momento formativo e esses estudos aí na unidade escolar, tá? Então, vamos lá, né, Rita? Agora, tinha também outra pergunta, que o que se espera dos estudantes sobre o tema grandezas medidas ao concluírem o ciclo dos anos iniciais. Também a gente trouxe isso, né, com relação, olhando aí para o currículo paulista, o que o currículo, né, espera, o que se coloca, né, o que o currículo fala sobre isso. Então, eu achei bacana que os professores voltaram para isso, né, foram buscar lá no material, que, aliás, que foi uma referência que a gente colocou aí na pauta apresentada na última formação. Então, aqui, estabelecer relações de medidas, fazendo estimativas simples, estabelecer relações de grandeza entre dois objetos de tamanhos diferentes e entre diversos objetos, nos envolvemos diariamente. Aí tem aqui também embaixo, compreendam de forma simples e concreta, ao decorrer aí do ciclo, mas com propriedade, o que se corresponde a unidades e instrumentos de medidas, né? Que entendam que esse conceito está inserido no nosso dia a dia, que é isso mesmo, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que, ao compreenderem, pode utilizar esses recursos em diversas situações ao longo da vida e que sempre será necessário e é inevitável a utilização desses conceitos matemáticos. Então, achei bacana que muitos foram, ou alguns foram pegando da própria pauta e outros foram pegando dos seus próprios conhecimentos mesmo. Interessante. Pode passar, Rita. Também, que sempre a gente coloca essa questão, né? Se esse encontro contribuiu para a sua atuação como professor, comente. Então, a maioria sempre colocando que sim, que é um momento importante, é um momento de estudo, de trocas. Outros colocaram de rever os conhecimentos, que essa é a ideia mesmo, né, gente? Então, não, eu já sei, mas é bom a gente rever os conceitos, né? Agora, infelizmente, nós tivemos também quem colocasse que nada contribui. Então, aí nós ficamos preocupadas, porque se nada contribui, então não tem o sentido de fazer o ATPC do EMAI, né? É triste falar isso, mas eu estou falando, gente, porque foi algo que ficou claro, né? O professor escreveu isso, que nada contribui. Então, é preocupante. Eu fiquei preocupada porque, no sentido assim, nada valeu, de nada serviu, né? Então, o que é, então? O que seria interessante? Então, gente, não é que a gente está querendo que vocês coloquem tudo só positivo, não é isso, mas que vocês pontuem, né? Tá, isso mesmo. Se não contribui, por que não contribui? Porque dizer e desde coloca a sugestão, né, Nilce? A gente quer melhorar, exatamente. Porque nós queremos melhorar. Então, é a mesma coisa vocês falarem assim, um exemplo, não foi o que aconteceu, como a maioria fez. Sim, contribui, estou gostando, é sempre um momento de aprendizado, tal. Mas estão dizendo por quê? Porque a gente não quer só, de forma fria, a palavra sim e muito menos a palavra não. Se não, por favor, pontue, porque nós estamos, enquanto formadores, também nós estamos aprendendo, gente, né? Então, a gente se dedica a fazer uma pauta, e eu vou falar para vocês, pode não ser, talvez, como vocês gostariam que fosse, mas ela é feita com carinho, né? Então, a gente procura fazer o melhor, mas se tem algo que não está legal, que não está bom, que não está contento, vocês devem pontuar, né? Porque o ATPC não é para mim, Nilce, nem para a Rita e nem para a Vera, mas é para vocês, professores que estão aí na escola, tá bom? Então, por gentileza, na próxima vez, o professor aí, a professora que colocou não, pontue para a gente poder estar melhorando, porque a gente quer
tá acertando, procurar acertar o melhor, o máximo possível, né? Essa é a ideia, tá bom? E agradecemos, todas nós três aqui, agradecemos as respostas de vocês em participar. Eu sei que não é todos ainda que respondem, né, ao questionário, mas nós gostaríamos que todos estivessem participando. Eu sei que o momento de vocês é corrido, mas ao responder o questionário, isso tem que fazer parte também do momento da TPC, não é mesmo, meninas? Não é um trabalho a mais, não, gente. Isso aqui tem a ver com a pauta que foi desenvolvida ou nesse momento formativo nosso aqui, tá certo? Então, agradecemos. Obrigada. Estão tocando aqui, né, Rita? Agora, para os objetivos, então, da nossa pauta de hoje, é compreender e utilizar os conceitos de perímetro de área, de figuras planas, né? Vamos exercitar isso. Utilizar unidades de medidas de superfície. Analisar procedimentos para trabalhar unidades de medida de comprimento e de superfície. Analisar a habilidade desenvolvida em cada uma das atividades discutidas, né? Como a Neuci já até comentou na contextualização. Mostrar uma relação com os descritores de avaliação do SAEB, né? E avaliar o encontro. Bom, então vamos seguindo. Bom, então, gente, a gente trouxe, né, Rita? Nós trouxemos, Rita e Vera, nós trouxemos aqui algumas atividades, gente, que nós vamos estar apresentando, é lógico, aí no momento oportuno. Vocês estarão fazendo essa troca aí, conversando com seus colegas, né, discutindo, porque essa é a ideia, tá? Então, a gente não vai trazer, neste momento, nenhuma resposta. Então, nós vamos dar esse espaço para que vocês reflitam sobre. Então, a primeira atividade, né, leiam e analisem as situações didáticas apresentadas por duas professoras de quarto ano, que propõem inicialmente a seus estudantes que meçam a altura da porta de entrada da sala de aula, com o objetivo de trabalhar o tema medidas de comprimento. Então, aqui, a professora Ana, ela trouxe diferentes objetos, como palitos de sorvete, palitos de fósforo e pedaços de barbante, e os colocou sobre a mesa e informou as crianças que poderiam fazer uso do material para determinar a altura da porta. Então, ela fez, né, colocou esse quadro na lousa, né, como vocês estão vendo aí, o material utilizado, a quantidade que foi utilizada e a altura da porta. Então, aí ficaria a critério da criança escolherem. No caso, palitos de sorvete, palitos de fósforo e pedaços de barbante, tá? Então, essa é uma ideia. Vamos apresentar a outra? Isso. É para ir pensando, gente. Então, a professora Alice trouxe diversas fitas métricas e trenas e também as colocou sobre a sua mesa. Nossa, agora que eu percebi que ficou trocada a palavra sobre, mas depois a gente corrige. Pediu que cada dupla utilizasse uma delas para determinar a altura da porta e fizesse um registro do resultado. Observem nos registros apresentados que as crianças realizaram outras medições além daquela proposta inicialmente pela professora. Aqui nós vamos mostrar para vocês. Aqui, gente, eu sei que muitos professores às vezes acompanham no celular, ou não sei se, se tiver na escola, está num telão, enfim, deve estar mais claro para vocês, porque aqui está mais nítido para a gente. É lógico que eu não vou estar lendo todas essas anotações das crianças aqui. Então, nós temos duas anotações aqui, né, da medição dessa porta, né, da porta de entrada aí da sala de aula. Vocês vão analisar, então a ideia é que vocês analisem esses registros, analisem a proposta de como a professora, né, as duas professoras colocaram a mesma atividade, né, os materiais que elas disponibilizaram, né, vocês reflitam sobre isso e reflitam também sobre os registros das crianças, tá? Essa é a ideia, né? Oi, Rita. E como eles chegaram A medida. Eles registraram aí papéis, né?
Isso, porque eles, pelo que eu tenho aqui, eles chegaram, no caso, gente, de metros, centímetros, tá? Então, que vocês analisem as propostas e depois, né, vocês vão passando aqui. Então, acho que já teve as perguntas, né? Isso, ó. Aqui, ó. Quem tem. Então, olhando para tudo isso, tá, gente? Qual é a ideia? Que vocês analisem todo esse contexto, né, da atividade aqui, da proposta da atividade das duas professoras, dos registros das crianças, para depois responderem aqui, ó. Que intenções didáticas você identifica em cada uma das propostas? Vocês vão analisar as intenções, né, contexto da atividade, né, o registro das crianças, para poder responder isso aqui. B, sugira encaminhamentos para a continuidade de cada um dos trabalhos. Tá? Tem mais alguma pergunta aqui, Rita? Não, então aí terminou. Isso. Então, gente, essa é a ideia, tá? Então, vocês, lógico, vão fazer isso, a ideia é que vocês discutam aí com os pares, né? O professor, coordenador, deve estar acompanhando junto, que é a função dele estar presente neste momento, e aí está, né, engrossando aí essa discussão, essa reflexão, que é aonde vocês conseguirão aqui estar respondendo, tá bom? E quando, né, só um minutinho, então, quando, né, Rita, a gente retomar na próxima formação, a gente vai alinhando, tentar alinhar isso com vocês, mediante as respostas que vocês vão nos dar. Essas respostas a gente vai mandar no questionário, né, Nilce? Para eles, né? Não ou não? Não. Pode falar, Nilce. Então, na verdade, Rita, a gente vai colocar essas questões no questionário e a gente vai analisar, né? Isso mesmo. Para depois a gente voltar nesse assunto. Nesse assunto. Tá bom? Como a gente retoma, faz a retomada. Perfeito. Então, é isso mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. Próxima. Bom, atividade 2. Gente, olha, essas questões aqui, gente, é para vocês, tá? Para vocês, professores, estarem refletindo aí, discutindo aí com vocês. Então, vamos lá. Leia o seguinte relato descrito por uma professora do 4º ano para o professor coordenador. B, coloque-se na posição do professor coordenador e responda à professora por escrito, fazendo sugestões para a continuidade do trabalho. E depois, né, como vocês estão aí, né, reunidos, vocês farão a socialização disso. Tá? Então, vamos lá, Rita. Ó, coordenador Paulo. Na aula de ontem, propus aos estudantes que medissem algumas distâncias, como o comprimento da carteira, da janela, de uma caneta, a altura do pé da mesa da professora, e etc., usando barbantes que providenciei antecipadamente, com 1 metro de comprimento. A seguir, eles tiveram que expressar essas distâncias em quantidades de barbantes ou em partes delas. Destaco a seguir alguns procedimentos de estudantes que observei. João foi medir o comprimento da carteira e percebeu que o comprimento do barbante era muito grande. Para isso, e o dobrou ao meio. Dessa forma, deu como resposta quase meio barbante. Outro estudante, ao medir o comprimento da janela, constatou que o barbante era insuficiente. Pediu o barbante do colega para completar a sua medição e disse: Pro, a janela mediu um barbante inteiro e um pedaço quase do tamanho do palmo da minha mão. Perguntei: qual é o palmo? Que tem um negocinho aqui em cima, peraí. Quanto é o palmo de sua mão, da sua mão? Então, é o seguinte, Rita. Ele respondeu, menino: não sei. Questionei: de quantos palmos de sua mão você precisa para ter o tamanho do barbante? 10, o menino respondeu. Diante disso, entreguei aos estudantes mais pedaços de barbantes, com 10 centímetros de comprimento, e pedi que comparassem os tamanhos destes com os que já tinham, verificando quantas vezes o menor cabia no maior.
à medida que iam comparando, eles deveriam fazer marcas vermelhas no barbante maior. Uma vez constatado que o barbante menor cabia 10 vezes no maior, ou seja, que seu comprimento é a 10ª parte do barbante maior, informei-lhes que o barbante maior media 1 metro e exploramos a ideia de metro e de decímetro e de outras subdivisões, a metade e a 4ª parte. Discutimos, então, a seguinte questão: qual a utilidade de se subdividir o metro em partes iguais? Nas nossas reuniões, você sempre nos lembra a importância, isso a professora falando, né, com o coordenador, lembra a importância de proporcionar situações para que os estudantes reflitam sobre os conteúdos que serão ensinados. Você acha que, ao perguntar ao estudante sobre o tamanho do palmo dele, fiz uma boa intervenção? Como eu posso dar continuidade ao trabalho para ensinar o que é 1 centímetro? Posso pedir que observem a régua? Essa foi a pergunta que a professora fez ao professor coordenador. Agora, tudo bem? Então, comentar alguma coisa ou pode passar para outra? Então, só vou falar aqui, Rita, uma coisinha. Então, nesse caso aqui, gente, como é um relato, então vocês vão ler, vão discutir, né? Essa é a ideia, a gente se colocando aí também no lugar do professor coordenador para poder responder. Porque como essa formação não é para o coordenador, é para vocês, então vocês vão se colocar no lugar do coordenador para poder responder. É um momento aí de vocês refletirem e discutirem sobre essa atividade, sobre o procedimento aqui da professora e também para dar continuidade, essa questão que ela coloca aqui. Como que eu vou dar continuidade para ensinar o que é 1 centímetro? Eu posso pedir para que utilizem, né, observem a régua? Então, gente, vocês, tenho certeza, vocês já fizeram inúmeras atividades com relação a isso. Então, é o momento aqui de vocês estarem discutindo e colocando para o grupo. Então, vamos lá, Rita. Então, atividade 3. Análise de atividade com orientações para o professor. Então, aqui, analise a atividade e as orientações para o início do trabalho com o objetivo de explorar a ideia de perímetro. Então, medida em volta, que é o perímetro. Seguinte. Então, qual é o objetivo dessa atividade que nós vamos apresentar para vocês, gente? Compreender o perímetro como a medida do contorno de uma área. Planejamento. Quando realizar? Após o trabalho com as unidades de comprimento. Né? Porque não tem como a gente trabalhar o perímetro se a gente não trabalhar com as unidades de comprimento. Como organizar os estudantes? Aqui está sugerindo, tá, gente? Em grupos de 4 a 5 integrantes, respeitando, né, porque nós estamos no momento ainda de pandemia, o distanciamento, os protocolos aí de saúde. Então, quais são os materiais necessários para eu fazer o desenvolvimento dessa aula? Né? Fita métrica, cópias de folhas para registro, enfim, e outras coisas que, de repente, vocês vão lembrando e pode estar acrescentando aqui. Seguinte. Passou, acho que 2. Isso. Então, o encaminhamento. Coloque para a classe a seguinte situação-problema. Suponha que o diretor de uma escola resolveu cercar a quadra de esportes com alambrado. O que ele deve fazer para saber quantos metros de alambrado são necessários? Certamente dirão que é preciso medir e que será necessário que se utilize de algum instrumento de medida, como a fita métrica. Alguns estudantes podem sugerir o uso de trenas, o que também é adequado. Pergunte, então, como medir o contorno da quadra. Que maneiras há para fazer essa medição? Ouça e anote a sugestão. Proponha, então, que realize a medida da quadra da sua escola e leve trenas ou fitas métricas. Divida-os em grupo, como já foi, né, proposto, de 4 a 5 estudantes, e entregue para cada um a fita métrica e uma folha para anotações.
Durante a medição, observe como os grupos realizam. Uma das possibilidades é medir continuamente todo o contorno da quadra. Outra seria medir primeiro a largura e depois o comprimento da quadra, calculando o restante. Voltando para a classe, faça uma socialização dos registros e dos resultados das medidas. Discuta as diferenças que surgirem, qual é o procedimento mais econômico. O que se espera é que concluam que a maneira mais apropriada é medir os 4 lados, separadamente e depois somá-los. Ou, como se trata de uma área retangular, medir somente o comprimento e a largura e multiplicar por 2 a soma desses valores. Informe aos estudantes que o valor da medida do contorno da quadra chama-se perímetro. Pergunte em que outros casos é preciso calcular o perímetro de uma área. É bastante interessante essa atividade, né, gente? Pelo menos, no passado, eu fiz algo bem parecido, viu? Com uma atividade dessa, levando as crianças para a quadra. Ou pode ser um pátio, você pode, né? No caso... Bem dinâmica, né? Oi? Muito dinâmica. É dinâmica, e as crianças gostam, né, Sim, gente? sim. Porque sai do quadrado, né, do espaço da sala de aula, porque muitas vezes a criança fica cansada, ele só vê ali, né, a sala, né, enfileirada, ou mesmo agora que a gente está com poucos alunos, mas está naquele contexto enfileirado, e aí a gente sai para fora, né, sai do espaço da sala de aula, e as crianças gostam. E quadra, né, gente? Qual é a criança que não gosta da quadra, né? Mesmo fazendo uma atividade de matemática. Ou Sim. seja, também um pátio, né? Bastante interessante. Então, seguindo. Bom, aqui é importante que as crianças saibam que o conceito de perímetro é muito utilizado no dia a dia. Além dos exemplos sugeridos pelos, né, estudantes, apresente alguns. Um proprietário de um sítio que deseja cercá-lo precisará saber quantos metros de cerca serão necessários para a realização desse serviço. Um azulejista, quando coloca ladrilhos num ambiente, quarto, sala, etc., finaliza com a colocação de rodapés. Então, são sugestões aqui, né? Então, conversar com os estudantes que a ideia de perímetro também está presente na elaboração de mapas. Por exemplo, toda cidade possui perímetro urbano e perímetro rural, como está exemplificado aqui embaixo, né, gente? Na maioria das cidades temos isso. Até se a gente for ver, até mesmo na cidade de São Paulo, a gente pensa que não, mas nós temos, né, ainda, parece uma coisa, é um achado, mas nós temos, gente, o perímetro rural, porque o pessoal vai falar, nossa, mas é só isso no interior. Não é não, gente. São Paulo, a cidade de São Paulo é muito grande. Nós temos, sim, perímetro rural. Então, vamos lá, Rita. Então, aqui, né? Quais as possibilidades, contribuições e desafios encontrados para a utilização dessa atividade como recurso didático na introdução da ideia de perímetro de uma figura plana? Elabore uma atividade que possa dar continuidade ao trabalho iniciado pela proposta apresentada anteriormente. E aí também tem uma socialização. Gente, a proposta está sendo aqui para vocês fazerem no coletivo, é lógico, o professor que tiver condições, né, essa disponibilidade, porque a gente sabe que vocês estão seguindo uma sequência didática e deve estar seguindo mesmo, que é o nosso norte, é o aprender sempre. Mas como complemento de atividade, né, meninas? Pode entrar como complemento de atividades. Vocês também estarem sugerindo isso para, né, para o grupo de vocês, os estudantes aí. Mas caso isso não se dê agora, é um momento de vocês, enquanto professores, estarem discutindo a atividade, porque com certeza muitos de vocês já realizaram atividades bem parecidas, não é mesmo, meninas? Então, vale a pena vocês discutirem, mesmo sem ter levado para a sala de aula, a proposta, né? Quais as possibilidades, contribuições, desafios, que vocês têm muito aí para estar contribuindo aí com essas discussões. Então, vamos lá.
Bom, gente, aqui são várias sugestões, mas logo a Rita apresenta aqui, né, Rita, as atividades da proposta no material, fazendo a relação aí das habilidades essenciais com a dos descritores. Mas aqui são propostas para vocês discutirem aí com vocês. Então, atividade 4, explorando superfícies e áreas. Você deve ladrilhar a região da figura a seguir, utilizando apenas uma das formas geométricas de cada vez, constante do anexo 1, logo a gente apresenta. Para cada uma das formas geométricas utilizadas, foi possível recobrir totalmente a região, eu coloquei abaixo aqui, mas é no próximo slide, tá? Justifique. Com os dados obtidos no item A, preencha a tabela. Bom, aqui é o espaço, viu? Não, tudo bem, Rita, porque acho que ele veio antes mesmo. Então, esse espaço, tá, gente? E as figuras, Rita, por favor, vai pondo Enter, isso. Ó, vai. Todos, isso. Ó, então, gente, porque qual é a ideia? De repente, você começar com um quadrado. Será nesse espaço aqui, né, Rita? Nesse espaço interno aqui, nesse retângulo, quantos quadradinhos vão caber, né? Então, porque vocês vão ter que utilizar a unidade de medida, como a Nilce falou, está no anexo. Então, nós vamos mostrar para vocês, vocês vão escolher a melhor unidade de medida que se adequa para medir essas figuras geométricas, né? Perfeito, então a ideia é que vocês utilizem todas elas. Então, quantos quadradinhos desse aí? Ô, Rita, só mexe o mouse no quadradinho, só para identificar. Quando você põe em cima do quadradinho verde, o mouse, será que ele não aparece? Você está apresentando? Isso, Rita, estou vendo. Agora, aquele é pequeno, é o branquinho, aí só seta branquinha. Então, quantos quadradinhos será que cabe nesse retângulo, gente? É lógico, se vocês estiverem usando o computador, eu vou ter que estar duplicando esses quadradinhos, mas a gente também sugeriu um material que vocês podem também estar recortando. Logo mais a Rita já apresenta. Aí eu também faço esse exercício aí depois com os círculos. Quantos círculos cabem dentro dessa área aqui, né? Desse retângulo? Quantos hexágonos, né, vão caber aqui também? Também com a figura do triângulo e com o retângulo. Porque nós temos depois uma outra tabelinha, né, Rita, para apresentar, eles completarem. Pode passar. Isso, porque aí tem as formas que a gente apresentou para vocês, foi o quadrado, triângulo, retângulo, hexágono e o círculo. Aí, quantas quantidades que eu usei do quadrado? Tá, né? E com relação à área, né? E o recobrimento total parcial do retângulo, porque de repente, gente, se vocês vão falar assim, nossa, não dá para cobrir tudo, porque vai ficar metade, né? Metade da figura, ou eu vou usar a mais, vai ficar para fora, enfim. Aí vocês vão responder, porque nós vamos estar retomando tudo isso, gente, no próximo encontro. Nós vamos dar continuidade disso tudo, tá? No próximo encontro. Então, primeiro a gente quer que vocês pensam aí, reflitam para a gente voltar nisso aqui. Aí vem as questões. A mesma área pode ser expressa por números diferentes? Por quê? B, para a situação apresentada, qual unidade de medida de superfície você considera mais apropriada? Para expressar a área dessa região e por quê? Então, vocês vão fazer esse exercício. Gente, a ideia não é fazer sozinho, é fazer no coletivo mesmo, é vocês estarem pondo a mão na massa aí, com os colegas, tá? E se for o caso de recortar, né, Rita, que você vai apresentar agora? Nós temos aqui, ó. Isso. A gente colocou separado, né, Rita? Mas a ideia é eles colocarem um juntinho do outro, né? Isso. Ó. Se vocês quiserem, que talvez eu acho que vocês vão ter até mais facilidade de estar pegando esse material, recortando e brincando aí nessa área, nesse retângulo, né, Rita? Até para ver se cobre, não cobre, quanto dessas figuras eu vou utilizar.
Então, é bastante interessante, gente. E confesso para vocês, vocês vão gostar dessa atividade e vão querer, em algum momento, estar levando isso para a sala de aula. É lógico, de acordo com o público de vocês aí, né? Então, seguindo, Rita. Tá, aqui também, olha, gente, a gente caprichou nas atividades de vocês. Mas, ó, ficam tranquilos, porque a nossa formação, né, Rita e Vera, é cada 3 semanas. Vocês vão falar, nossa, as meninas pesaram na mão. Mas Vou ter bastante tempo. Não, sabe o que é, gente? É que o tema, ele é vasto, né? Então, são várias atividades mesmo, mas vocês vão tirar de letra aí. Então, e é lógico, essa semana C, né? É a semana da pauta da diretoria. A pauta que for da escola, com certeza o professor coordenador, ele está bem alinhado com as nossas formações, não é mesmo, meninas? E ele vai dar continuidade. Isso. Né? Não é para dar uma coisa totalmente diferente, tá, gente? É para dar continuidade aí das nossas formações, porque senão, né, não dá para conversar. E aí, quando for na semana B, que é a semana da EFAP, geralmente, gente, só explicando, a EFAP às vezes tem assuntos que conversam com o nosso e outros não, mas eles estão procurando dar conta também de todas as unidades temáticas, tá bom? Então, porque é uma rede muito grande, então eles não podem só levar em conta o que uma DE já pegou a linha, porque nós pegamos uma linha de formação, né, meninas? Trabalhando as unidades temáticas. Teve já diretorias que estão trabalhando de acordo, elas partem da formação da EFAP, nós resolvemos fazer diferente. Não, nós vamos seguir pelas unidades, porque aí a gente vai tendo mais espaço de aprofundar, né, meninas? No assunto, procurar aprofundar, né, gente? A gente está sempre. Tem muita coisa para sempre a gente está estudando, aprendendo, mas a gente está procurando dar um enfoque maior na unidade, tá? Então, é por isso que a gente pede aí para que o professor, coordenador, dê continuidade nisso tudo. Ah, é muita coisa para fazer nesse encontro? Então, divide, né, meninas? Coloca determinadas atividades para um outro encontro, não precisa, de repente, esgotar, porque quando for a nossa próxima semana C, já deu tempo de vocês resolverem tudo isso, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, atividade 5, gente, são problemas envolvendo área e perímetro, né? Considere o pequeno quadrado rachurado. A gente fala rachurado, é esse, né, Rita? Se você quiser pôr o cursor em cima aí do que está pintado. Como ele é branco, né? Isso, isso, olha, a Rita está mostrando para vocês, tá bom? É esse aí que é o que está rachurado, né? Que a gente fala, rachurado, enfim, de lado igual a 1 centímetro, tá bom, gente? Então, esse quadradinho aqui, essa medição equivale a 1 centímetro. A área desse quadrado é de 1 centímetro quadrado, que está entre parênteses, como a gente representa isso aí. Utilizando como unidade de medida, determine a área de cada um dos polígonos abaixo. Calcule também o perímetro de cada um deles, expressando-o em centímetros. Então, gente, lembrando que o perímetro, né, é o contorno da figura, e a área é o que está, já fala, é o que está dentro da figura, tá bom? Então, em cada uma dessas figuras aí, vocês vão calcular a área e o perímetro, tá? Então, vamos lá, meninas. Esse aí é a mesma coisa, é lógico que são figuras já diferentes, é um exercício nosso, mas é bastante gostoso fazer isso, tá, gente? Até para a gente estar relembrando. Então, seguindo, Rita, esse já é um desafio maior, mas para quem fez os anteriores, né, e pensando nos quadradinhos de 1 centímetro, gente, mas vocês vão tirar isso de letra, tá bom? Também vocês vão fazer esse aqui. Então, seguindo. E agora, Rita, é com você. Então, aqui, como a Neuci comentou, né, com vocês, eu ia apresentar já a atividade
Então, no primeiro e no segundo ano do aprender, não foi encontrada atividades só de atividades de medida de tempo, né? Os pequenininhos trabalham mesmo, a unidade temática de grandes medidas começa com medida de tempo. Só que, como o nosso tema aqui hoje, né? Medida de superfície, medida de comprimento, então, pegamos atividades do terceiro, do quarto ou do quinto ano, tá bom? Então, no terceiro ano, nós temos aí também essa sequência didática 3, né? Que está aqui como habilidade estudada, é reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. Por exemplo, aqui nessa atividade, o professor pede para o estudante medir a carteira com a borracha, né? E depois tem todo aqui um encaminhamento, né? Que eles a professora vai fazer com os estudantes para poderem chegar à discussão de quantas borrachas medem. É uma atividade muito bacaninha. Deixa eu voltar lá que eu tenho que mudar aqui. Peraí. Então, aí também aqui tem, discuta com seus colegas porque encontramos medidas diferentes se a mesa tem o mesmo tamanho, né? A professora vai fazer aquela discussão. Essa atividade está bem conectada com aquela primeira atividade que a Neuci mostrou para vocês, da medição das crianças, né? Tem as crianças que vão medir com palitos, né? Com barbante e com a fita métrica e a trena. Então, vocês podem passar até daquela discussão e comparar com essa atividade aqui também, tá? Aqui também tem a outra habilidade, que é escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para as medições de comprimento, tempo e capacidade. Então, nessa atividade aqui, é que expressa essa habilidade. Então, eu vou medir esse óculos como, né? Como aqui é o livro do professor, já tem a resposta, né? Ó, em centímetros, né? O garfo e o óculos em centímetros. O sofá e o avião em metros, tá? E fazendo a comparação com aquele descritor do SAEB, lembrando aqui que a descritora é do quinto ano, né? Mas só que a gente já começa a ver, né, esse descritor nas séries anteriores, né? Ó, é o D6, estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. Tá? Passar para o quarto ano aqui. O quarto ano também aqui, nós temos também a habilidade medir, que é do próprio quarto ano, né, ensino fundamental, quarto ano, matemática, habilidade 21, medir e comparar e estimar área de figuras planas, né, desenhadas em uma malha quadriculada pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. Então, aquela atividade que a Neuci também apresentou agora há pouco para vocês, essa atividade também é bem casadinha, né, com aquela lá que ela apresentou. Deixa eu passar aqui que tem a continuidade, né? O descritor do SAEB, aqui também tem a continuação, né, da atividade, e o descritor do SAEB, o D11, né, o descritor 11, resolver problemas envolvendo cálculo de perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. E o outro descritor também que envolve essa atividade é resolver problemas envolvendo cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Tá bom? Vamos lá, atividade do quinto ano agora, também ensino fundamental, habilidade do quinto, né? Não parece a mesma atividade, mas tem uma diferençazinha aí. Quinto ano é a matemática, habilidade 20, concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Essa daqui também casa com o que a Neuci nos apresentou nos slides anteriores, né? Então, a gente tem aqui a atividade, vou agora... O descritor também do SAEB, que é a continuação, né, da atividade, né? E o descritor do SAEB também são os mesmos, é o D11 e o D12, né? D11, resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. E o 12, o escritor 12, resolver problemas envolvendo cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Bem, então, essas três, aí Neuci, sistematizando aí os conceitos aí,
Tá certo, Rita. Ficou bem casadinho, né, Rita? Eu acho que agora dá para o nosso, né, e Vera, acho que dá para os nossos professores entenderem melhor, né, essa relação. Olha, a gente colocou umas atividades para vocês, professores, irem refletindo, discutindo aí em pares, e as atividades estão propostas nos materiais, né? Então, gente, por isso que é importante, né, meninas, a gente dar conta da habilidade, que a habilidade nossa é muito mais ampla. E o descritor, ele é bem pontual, olha só. Então, às vezes, o que acontece, né? A gente tem percebido isso, né, meninas? Que os professores, às vezes, falam assim, né, quando tem a prova do SAEB. Nossa, mas qual é a habilidade aqui? Então, gente, na verdade, o descritor, ele é parte daquilo que vocês estão trabalhando. Quando a gente tem um foco, né, de trabalhar a habilidade, a gente tem isso muito claro, que a habilidade que estou desenvolvendo e a gente procura consolidar essa habilidade, a gente está indo muito além, gente, do que a questão está sendo cobrada na avaliação, porque o descritor ele olha para a questão, né? E a gente trabalha a habilidade num todo, é muito mais amplo. Então, além de que... Além, né? É isso, as nossas atividades dos primeiros, segundos e terceiros anos, elas vão, né, terceiro, quarto e quinto ano é um desdobramento daquelas, aprofundamento, né, vamos falar das atividades que começam no primeiro e no segundo ano. Então, quando a criança já está no quinto ano, ela vai fazer a prova do SAEB, ela já tem noção do que ela tem que fazer, porque já foi trabalhado, né, Perfeito. Nas séries anteriores. Por isso que a gente não pode deixar pular, né, gente, subestimar, falando, meu aluno não sabe nem ler, não sabe nem escrever, eu não vou trabalhar. Gente, as coisas têm que caminhar junto. A alfabetização da língua materna com a alfabetização da língua específica e com relação à matemática, elas têm que caminhar junto. É lógico que o letramento matemático, a leitura em matemática é diferente da leitura com os textos lá de língua portuguesa, mas a gente tem que ampliar e fazer esse trabalho conjunto, né? Porque no caso da matemática, quando a gente trabalha o vocabulário, trabalha essas habilidades, a gente está dando subsídio para que nossas crianças vão compreendendo, mesmo ainda não dominando, né, a decodificação aí, como muitos falam, não reconhece as letras, não compreende, mas a gente vai fazendo esse alinhamento para a compreensão, não é mesmo, meninas? Perfeito, meu filho. Então, a gente não pode subestimar e falar, não, só quando ele aprender a ler e escrever, eu trabalho isso. Não, a gente acaba, ao invés, a gente pensa que está ajudando, a gente acaba prejudicando, né? Porque olha quanta coisa a Rita foi mostrando, né? Quer dizer, começa lá atrás, aí no quinto ano, quando tem uma avaliação, né, que a gente está puxando aqui os descritores do quinto ano, para vocês verem que isso começou lá atrás. Algumas coisas a gente começa no primeiro, outras coisas a gente começa no terceiro, mas no quinto ano, quando isso bem trabalhado, a criança vai ter condições, né, de desenvolver aí através dessas avaliações externas, ou pelo menos o mínimo dela, as crianças vão ter condições de resolver, não é verdade? Perfeito. Então, é isso aí. Então, sistematizando, como a Rita mesmo já falou, olha aqui, ó. Então, a grandeza de superfície, ela tem como unidade base, que é o metro quadrado, né, que a gente representa dessa forma. A unidade fundamental para medir a superfície é denominada metro quadrado. Essa unidade corresponde à medida da superfície de um quadrado que possui 1 metro de lado. A área de superfície também é de 1 metro quadrado, né? Então, a gente está trazendo isso aqui para isso ficar mais claro o que seria essa grandeza de superfície, né? Então, seguindo, Rita. E aqui também, falando sobre área e perímetro, né? São duas medidas distintas, onde a área e a medida de uma superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, observando aqui a figura abaixo, né, que a gente trouxe como exemplo o campo de futebol. Né, o perímetro dele é o seu contorno é o que está em volta, né? Que está até com a linha vermelha aí, está até clarinho, mas tem uma linha vermelha. O perímetro da figura abaixo é o contorno dela,
como não temos a medida de seus lados, para medir o seu perímetro, e como que a gente faz, né, para medir o perímetro de uma figura que não é em linhas retas, né, gente? Então, é uma figura estranha, mas existe uma forma, assim, da gente calcular isso. É contorná-la com um barbante e depois esticá-lo, né, e calcular a medida. É a mesma coisa o nosso corpo. Quem de vocês, eu tenho certeza que teve já professores aí, que já fez aquele trabalho de trabalhar o contorno, né, do corpo de uma criança, né? Fica, né? Quantas vezes? Eu sei que vocês já fizeram isso, alguns professores. Nossa, coloca o papel craft na quadra, a criança deita, outro colega, né? Exatamente, aí vai fazer com barbante, né? Não tem tempo agora. Aí depois que fez aquela medição com barbante, depois estica, né, para ver. Olha só que interessante. Anota, faz o registro, nossa, isso. Como eu lembro disso. Aliás, aqui é bastante interessante quem não fez fazer esse trabalho com as crianças no pátio ou na quadra, né? Eles vão adorar, viu, gente? Vão querer estar medindo um com o outro, fazendo desenho, não só o desenho, mas a medição, né? Então, se estiver num lugar grande, não precisa nem levar o papel craft, é só levar o giz, né, de lousa. É verdade. Né? Cada criança mede o colega e depois, né, no lugar fácil de riscar, né? Isso, aí o giz, né, sai para ficar gastando papel. Não vamos, né? Vamos então na época da economia, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então não vamos. A gente falou do papel aí, mas tem formas da gente trabalhar isso, eu né? Lembrei também, passando o filme, né, na cabeça. É verdade, você tem razão. Dá para fazer com o giz também, de sala. Você tem razão. Muito bem, Rita. Então vamos lá. Aí é com você. Não. Algumas curiosidades que nós pesquisamos, né, de outras grandezas, que são as grandezas utilizadas na informática, que é o byte, né? Que é o B, que é igual a um byte, que é uma unidade de informação. Aí tem o kilobyte, que é 1024 bytes. O megabyte, acho que todo mundo ouve, já está cansado de ouvir isso, né? Desse tipo de linguagem informática, que é o megabyte, que é 1024 kbytes. O que eu achei engraçado, mas eu não pesquisei por quê, porque é sempre o mesmo número, só muda a grandeza, né? Que é byte, kbyte, né? Agora o gigabyte, 1024 megabytes, né? Depois eu vou fazer uma pesquisa mais profunda. E o terabyte, que hoje em dia a gente está ouvindo falar bastante aí, eu comprei um HD com 1 terabyte, então ele tem 1024 gigabytes. Então, 128 megabytes, é um número enorme aí de ler, olha só, 128 milhões, Neuci, né? Igual a 128,10 elevado ao sexto bytes. Nossa Senhora, né? Então, é uma curiosidade. Isso, a potência é a sexta potência, isso, elevado a 6. 10 elevado a 6, B, que são os bytes, né? Então, depois a gente faz uma pesquisa mais profunda também, para ver se a gente consegue decifrar. Não, mas é interessante trazer essas curiosidades, porque a gente está na linguagem mesmo, né, Rita? Até a gente pode ter, olha, uma ideia, a gente trazer, até que aí, né, gente, é o caso da gente também ter que ir atrás dos técnicos, a gente trouxe como curiosidade, mas aí eu acho que a gente pode procurar com os técnicos, técnicos, com as pessoas mais da informática, até para explicar isso e a gente trazer aqui para vocês. É sempre muito aguçar, né? Muito bem, Rita. Vamos lá. Passar, peraí. Aqui também nós temos os nossos materiais, né? Lá o currículo em ação, como a gente sempre mostra, né? O aprender. Deixa eu voltar na minha tela. Aqui, como a gente sempre mostra para vocês, aqui também tem as aulas da sequência, né, Neuci? Isso. E que está no começo de cada sequência didática do material, ele já apresenta as habilidades, né? Isso mesmo. As aulas.
E se clicar de novo, acho que sai a outra parte, se eu não estou enganada. Vou clicar de novo aqui. Isso. Isso aí, está inteirinho agora. Perfeito. É que são 10 aulas, né, cada sequência, Sim, então... cada sequência são 10 aulas. Vamos... Aí temos também os caminhos para o ensino híbrido, aquilo que vocês já estão cansados de fazer, né? Os roteiros detalhados de estudo, o Google Classroom, que é o formulário, né, do Class, o Padlet, o Jamboard, o Teams, com as plataformas de interação, o Meet, o Zoom, o WhatsApp, ligação, gravação de vídeos e áudios, né? E o aplicativo do CMSP. Alguma coisa para comentar aqui, Neuci? Não? Acho que eles Estão já se utilizando. Isso. E aí, então, finalizando. Bom, gente, então nós, só recapitulando o que a gente viu aqui rapidamente, né, compreendemos a utilizar os conceitos aí de perímetro e área, de figuras planas, utilizamos aí as unidades e medidas de superfície, analisamos procedimentos para trabalhar as unidades e medidas de comprimento e também de superfície, analisamos a habilidade desenvolvida em cada uma das atividades discutidas e mostrar uma relação com descritores, foi o que a Rita mostrou para vocês, né, fazendo essa comparação aí, com a avaliação com relação ao SAEB que nós teremos, né, esse ano. E vamos também avaliar o encontro que nós, logo mais, né, junto aí com o vídeo, nós encaminharemos o questionário, tá? Então, vamos lá. Aí pode até ser a Vera, né? A Vera pode estar apresentando, né, Vera? Você quer apresentar? Sim. A nossa bibliografia, né, que é o material Aprender Sempre, o volume 3. Os materiais de apoio da EFAP, programa do Currículo Paulista, e o nosso portal também, do INEP, né, que vocês também têm acesso. E é isso, gente. E agora nós três aqui vamos finalizar, né? Agradecendo, olha, gente, obrigada e colaborem sempre e apontem aí para que a gente, né, as questões que vocês acham que a gente deve estar melhorando, tá bom? Obrigada e até a próxima, menina. Obrigada, até a próxima. Obrigada, pessoal. Até o próximo encontro. Fiquem bem. Tchau, tchau.